A esquerda defende bandidos. Tem que acabar com esse teto, esse arcabouço. Tem que investir em educação, então, saúde, na sua moradia, opinião, quanto saneamento. mais gastar, melhor, então. Não foi no governo de esquerda que morreram mais de 700 mil pessoas por descaso programático do governo. Então o senhor se comprometeria, uma vez eleito, a fazer uma reforma administrativa do judiciário e parar o Xandão e o STF? Certamente. Estou muito contente com essa oportunidade de conversar com um candidato à presidência. Quando falo que a esquerda acabou com o Brasil, nunca eu vi um governo, seja de esquerda ou de direita, que olhasse para a educação. Não fosse a esquerda, possivelmente a gente ainda está em regime de escravidão. Minas Gerais tem 300 mil funcionários. Sabe quantos parentes eu tenho no estado? Nenhum. Mas aí que vem a grande falácia nesse processo. De fato, o criminoso, ele causa danos para a sociedade. É o que você tá falando. Porque a direita, ela age pra matar. São A Paulo, direita Copa, age pra matar? É, a esquerda não. Não, a esquerda não. A esquerda tá no poder desde 2003 no Brasil, praticamente. Teve um intervalo só do Teve um intervalo de um golpe, mas tranquilo. então, que é um golpe num país democrático, né? Então, Para que caso você chegue lá e seja eleito de verdade, você possa também representar a gente, apesar de você discordar de algumas pautas. Pessoal, eu quero deixar esse conteúdo aqui pra vocês, o Romeu Zema debatendo com 30 esquerdistas. Vejam só, tem de todo jeito aqui, aqueles que são alienados, que não querem acreditar na verdade, que estão convencidos de que o Lula é o melhor presidente. Se não fosse o Lula, o Brasil não teria saído do mapa da pobreza, a criminalidade está totalmente estabilizada, o Lula está combatendo. Veja só, tem gente de todo jeito aqui. Quero deixar aqui alguns cortes pra vocês, bora acompanhar esse vídeo, mas antes, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e bora ver esse conteúdo agora. A esquerda quebrou o Brasil. 2015 e 2016, o Brasil teve a maior recessão da história. Nós, ao final de 2016, tínhamos aqui 13 milhões de desempregados, o maior número que já teve na história. Isso foi depois do impeachment da Dilma, do Petrolão, do Mensalão, da mala de dinheiro, da refinaria de Passadina e de um punhado de outros escândalos. E o interessante é o seguinte: nesses 2 anos, 2015 e 2016, o Brasil foi o único país do mundo que engatou marcha ré. O mundo inteiro crescendo. É como se numa sala de aula todo mundo tirasse 8, 9 e passasse de ano. E o Brasil tirou nota 2 e foi reprovado. E quem estava à frente era o PT. Agora tem um detalhe extra ainda. Eu assumi Minas Gerais em janeiro de 19. Peguei um estado arruinado pelo PT. Folha de pagamento paga parcelada em 3 vezes. 13º não se pagava. Repasses para as prefeituras não se fazia. Prefeito renunciando, prefeito suicidando em Minas Gerais. E parece que agora que com a gastança do Lula, que continua, nós estamos caminhando para ter outra quebradeira aí. Sobre quebrar o país e destruir o país, eu acho que, como é que eu vou dizer, não foi a esquerda, não foi no governo de esquerda que morreram mais de 700 mil pessoas numa pandemia por descaso programático do governo. Não foi durante o governo de esquerda que se privatizou a Vale do Rio Doce, que inclusive essa privatização desembocou naquelas tragédias. Mesmo que você queira fazer uma reforma, por exemplo, aprofundar o neoliberalismo, se essa não for a agenda do Banco Central, que agora é autônomo, como é que você vai conseguir? Não, eu quero que o Banco Central zele pela moeda, e não que o Banco Central seja subserviente ao executivo, ao presidente, como sempre foi. O Banco Central ter autonomia é coisa de país civilizado e desenvolvido. E antes era subserviente. Não existe um país no mundo fora que tem isso aí. Bom, Luiz, nós estamos falando aqui de que a esquerda quebrou o Brasil e parece que vai quebrar de novo. Sua visão aí. Queria só trazer uma perspectiva histórica. Posso? Pode. Nunca tivemos esquerda dominando o Congresso do Brasil. O senhor sabe disso até melhor que eu. Brasil, desde a época da invasão colonial, monarquia, período ditatorial do Estado Novo, ditadura, sempre direita. Mesmo quando o Brasil entra num período desenvolvimentista, quem está lá no Congresso? A direita. Quando o Lula entrou no poder, o senhor se lembra, né? O pessoal mais velho aqui do recinto, o vice dele era do PL, lembra? Não é uma coisa interessante que o vice do Lula era do PL? Era um mineiro lá. Ele teve que se vender, né, para a direita para conseguir minimamente ter um governo de coalizão. E o Lula, ele é um cara de um partido que se posiciona centro-esquerda, mas a gente está numa lógica que é capitalista. O mundo é capitalista. Por isso a gente está falando esquerda-direita, não capitalismo e comunismo. Então é por isso que não dá certo, então? É porque não adotou a regra da esquerda. Muito pelo contrário, a questão é um processo. A gente não está num processo que tem começo, meio e fim. Ele está sempre em desenvolvimento, é um período de transição. Não fosse a esquerda, possivelmente a gente ainda está em regime de escravidão. Por isso a esquerda tradicionalmente luta contra o racismo, luta contra o machismo, luta contra a homofobia, luta por educação pública, por saúde pública.
Coisa que o senhor me corrija se eu estiver errado, é contra, por conta de uma política privatista. A esquerda fala que devemos, e eu concordo, que devemos dar oportunidades iguais para todos. Sem dúvida. Agora, dar oportunidades iguais para todos, pelo que eu sei, não vai fazer com que todos fiquem iguais. Não. Eu conheço uma família o conceito da equidade. em que um filho que foi criado pelo mesmo pai e pela mesma mãe é padre e o outro tá condenado, tá preso porque já matou 2 ou 3, você trazer entendeu? Direitos diferentes para pessoas diferentes, é o conceito da equidade. Eu ajudo mais quem precisa mais. Por isso o governo precisa investir em quem precisa mais. Por isso o rico paga mais imposto para que o pobre possa estudar e comer. Agora a esquerda... Por isso o empresário vai ter que pagar mais imposto para que a gente possa investir, por exemplo, em reforma agrária e produção de alimento no campo. O Brasil é um país pobre, em que as pessoas passam dificuldades. O Brasil é um país riquíssimo, mas cheio de pobreza. Cheio de pobreza. E por que os políticos da esquerda, quando viajam para o exterior, levam comitiva de 200 pessoas mostrando relógio? É uma questão diplomática. Eu particularmente me incomodo muito com isso. Mas o senhor gostaria que um presidente usasse calça de moletom e chinelo havaiano no Palácio do Planalto? Mas precisa usar um sapato de 15 mil reais, um relógio de 200? Você acha que precisa? É uma ostentação de consumo que também me desagrada. Eu acho até que eu tenho mais patrimônio que o presidente. Nunca comprei e nunca vou comprar. E mas no dia que eu usar, isso agora, sem a menor necessidade. E no dia que eu ganhar eu faço questão de repassar para uma instituição que precisa, uma instituição de caridade, você entendeu? Como governador, porque eu acho que quem é de esquerda deveria dar bons exemplos. Sem dúvida. Minas Gerais tem 300 mil funcionários. Sabe quantos parentes eu tenho no estado? Nenhum. Mas não é mais que a sua obrigação, com todo o meu respeito, governador. Todo mundo da esquerda leva... Mas temos que criticar essas pessoas também. Então, eu concordo em grau do gênero com o senhor. Me parece, eleição democrática, esquerda e direita, disputando partidos sem nepotismo, sem vantagismo. A esquerda democrática defende absolutamente isso. Por isso, mas não é o que está sendo praticado. O fim do financiamento privado de campanha. O Brasil, lá em 2015 e 2016, quebrou por causa da irresponsabilidade da Dilma, do PT, que veio com o PAC, que veio com a... Deixa eu falar, que veio com aquela gastança, veio com déficit atrás de economia do mundo, deixa eu falar, Brasil, em 2011. E hoje não está nem entre as 10, com o governo mas depois do PT. De golpe de Temer e governo de Bolsonaro. Deixa eu falar. Você deixa eu falar? É que o senhor está contando uma coisa que a gente já sabe. Não, eu estou querendo completar. Por favor. O que o Lula está fazendo agora é o mesmo que a Dilma fez. A economia está... Menor índice de pobreza da história. Deixa eu falar? Então é isso. Menor índice de pobreza da história através de anabolizante. Isso é que tem que ficar claro. O efeito colateral vai vir daqui a pouco. O efeito colateral é a reforma trabalhista do Temer que destruiu as garantias sociais que a esquerda conquistou com muita luta. Por que quando os neoliberais foram lá... Deixa eu falar de novo. Mas é monopólio da palavra, brasileiro... Estamos conversando. Então, por que o brasileiro... que preza tanto o fundo de garantia, o 13º, as férias, etc., vai para países onde ele não tem nada disso e ganha por hora. Primeiro que a pessoa que não tem nem como pegar a condução pública não vai para outro país. Isso é uma ilusão que o senhor tirou não sei de onde. O segundo é que tem muito país como os Estados Unidos, onde os índices de pobreza, gente morrendo de overdose de fentanil porque está desalentado, é o emblema do capitalismo que deu certo, é o país do mundo que mais tem gente encarcerada, que tem violência pra caramba, que tem desemprego, tem criminalidade, está entrando num buraco sem fundo e que está vindo ele engolir ele a China. Tem tanto brasileiro querendo ir para lá, gente do mundo todo querendo ir para lá. É também estranho, tem gente que vai para a Austrália, também tem gente que vai para Nova Zelândia, tem gente que vai passear. Que atrai tantas mas pessoas. Mas a população no Brasil que quer sair da favela, da comunidade, porque não tem saneamento básico, não está indo morar nos Estados Unidos. O senhor sabe disso. A questão é que a esquerda olha para essas pessoas, não invisibiliza, não está olhando para a classe alta que está indo para outro país para sonegar imposto. Está olhando para quem quer educação pública de qualidade, quem quer merenda de qualidade, num país historicamente com congresso de direita. Posso falar de novo? Se a esquerda está lá, como eu disse, desde 2003, teve já 20 anos de governo para poder fazer essas questões. Com Temer e Bolsonaro, a gente não pode usar isso como se fosse uma sequência só. Tá, mas vamos somar tudo. Não. Aí é uma distorção histórica grosseira. Então Bolsonaro andou para trás, Temer andou para trás. Então o culpado é o Temer e o Bolsonaro. A reforma trabalhista
colocar arma na mão de cidadão, tudo isso foi bastante complicado pro governo PT. Se tivesse uma sequência, a história seria outra. O senhor precisa concordar comigo. Não concordo, não. Parece que agora que com a gastança do Lula, nós estamos caminhando para ter outra quebradeira aí. Nós, governadores de direita, ficamos assustados, porque uma operação para combater criminalidade e o presidente Lula simplesmente negou disponibilizar equipamentos, os blindados, para que o governador Cláudio Castro pudesse atuar. E hoje no Brasil, qualquer um está aí no Google, em qualquer lugar, nas redes sociais, que olhar o mapa do Brasil, vai ver que a criminalidade nos estados que têm governadores de esquerda é, em média, o dobro daquela dos estados governados pela direita. Entendido. Para começo de conversa, eu sou de esquerda sim, mas eu sou comunista, o que significa que eu não tenho simpatia alguma pelo governo Lula. Em segundo lugar, eu acho que não é a esquerda que está pedindo a anistia para golpista por aí, né? Inclusive, nos governos de esquerda, por exemplo, Rio Grande do Norte, morei lá, Bahia, são governadores do PT, mas que eles absorvem o mesmíssimo populismo penal e as mesmas políticas de segurança pública que envolvem apenas aumentar ostensivamente o efetivo da polícia, como se isso fosse adiantar algo. Então não adianta. Então você concorda comigo de que a segurança lá está indo mal. Os governadores de esquerda, entre aspas, estão pecando na segurança pública, é muito pelo contrário, é justamente por se alinhar a esse discurso de direita, de que precisa... na prática, a governadora Fátima Bezerra... E os de direita, aonde que eles estão alinhados, então? Que a criminalidade está baixa em São Paulo, em Minas, Santa Catarina, a criminalidade Paraná. de São Paulo só cresce. A gente teve recorde de assalto celular. Mas você pega... Eu tô falando de estatística, estatísticas, Então, eu sou totalmente contra essa visão sua, né? Porque eu venho de comunidade, né? A gente mora ali na comunidade Nova Heliópolis, né? Mas então eu quero só fazer um adendo aqui. Ninguém levanta o braço aí. A comunidade lá no Rio de Janeiro, o pessoal que mora onde teve a operação, foi quem mais apoiou a operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Não, é o que a pesquisa foi feita. Os institutos de pesquisas foram lá entrevistados. É o que passa na Globo, né? Porque você que tem acesso à comunidade, você sabe que esse pessoal é extorquido. Eles pagam mais pela internet, pagam mais pela energia elétrica, pela água, pelo menos lá no Rio de Janeiro. Lá eu confirmei isso. Aqui em São Paulo pode ser. Em área controlada pelo crime organizado, todo mundo paga a mais. Lá, na verdade, são as milícias, né, que comandam ali, a maioria, né? Queria começar, Zema, dizendo que... Vamos falar aí, a esquerda defende bandido, que é a ideia que nós estamos. A sua fala, ela, em primeiro lugar, é uma falácia. Infelizmente, ela não contribui para um debate mais produtivo, porque existe, de fato, um grande debate importante em segurança pública que deve ser levantado, que é onde nós combatemos a segurança. A direita, e esse é o grande problema que a gente levanta aqui quando a gente fala, sobretudo dos governos de direita no Brasil, elas têm enfatizado muito o combate do crime no varejo, que são as operações que ficam muito famosas, como a do Rio de Janeiro e etc. Só que isso é muito pouco quando a gente fala em combate à criminalidade e um combate eficiente. E aqui tem um certo negacionismo da ciência da segurança pública nesse processo todo. Eu já vi diversos estudos onde, quando o emprego aumentou, as oportunidades aumentaram, estavam disponíveis, a criminalidade aumentou também. Já vi estudos também onde havia regiões com distribuição de renda muito desigual e que, nesse lugar, tinha menos crimes do que onde a distribuição era melhor. Me parece que está muito mais ligado a questões de os criminosos realmente estarem atuando, formando novos criminosos. O crime, hoje no Brasil, virou um modo de vida. Mas aí que vem o ponto, alicia jovens hoje. O jovem muitas vezes compra uma tornozeleira fake, coloca na perna, porque aquilo dá glamour para ele, você entende? Mas aí então, vamos falar nós criamos aqui, junto com a esquerda, a cultura do crime. E a fala do presidente demonstra muito isso, que eles são vítimas. Agora, você não falou da mãe que perdeu o filho, você não falou da viúva que ficou com 3 filhos, que o pai foi assaltado. Mas aí que vem a grande falácia nesse processo. De fato, o criminoso, ele
causa danos para a sociedade. Você está falando. Mas ele causa danos para a sociedade e, de fato, isso é verdadeiro. A grande questão é o meio que nós vamos fazer para ter um combate efetivo ao crime organizado. Vamos pegar as estatísticas. Você não falou que eram os governos de esquerda que geravam o crime? Por que em Minas Gerais a gente compara tem Minas com Bahia, compara Minas com outros estados da esquerda, você vai ver o tanto que Minas está melhor. E eu estou falando de estatística. Zema, a gente está falando do governo que é muito aquém daquilo que deveria ser. Não, eu estou falando de estatística. Não. Então, depois a gente vai mostrar os dados. Os gráficos. A criminalidade na minha gestão em Minas só caiu ao longo do tempo, você entendeu? Tem um processo muito importante. E nos estados do PT só a gente teve uma queda nacional de 11%. A gente teve uma queda nacional de 11%. Em Minas, a queda foi de 12%. Então o senhor se comprometeria, uma vez eleito, a fazer uma reforma administrativa do Judiciário e parar o Xandão e o STF? Certamente, é o que o Brasil mais precisa. Hoje, o que nós temos, principalmente no Supremo, são práticas que incentivam a desobediência. O que aconteceu essa semana no Brasil, com o ministro Gilmar Mendes mudando a maneira de se proceder a um impeachment de ministro do Supremo, é uma afronta à Constituição. Parece que o que está escrito não vale. O ministro que pegou o avião para ir para o Peru com o advogado da empresa que ele pediu sigilo, você concorda? São ações totalmente erradas que parece que fala assim, lei aqui está escrita só... A letalidade policial cresceu também no governo do senhor. Com isso, a gente conta também que a falta de recurso e aplicação do senhor na área social, na área da educação, contabilizou também nesse aumento da criminalidade e dessa taxa de letalidade. Recentemente nós vimos a Polícia Civil tendo problemas com o senhor, protestando também com o seu método de governo. A minha gestão, a criminalidade tem uma tendência de queda constante. Às vezes, num gráfico, existe algum repique, mas a tendência... De facções, inclusive, são no mínimo 3 a 4 facções dentro de Minas Gerais hoje. Não tem um quarteirão, não tem uma rua que a nossa polícia não tem acesso, não patrulha. Agora o crime organizado, ele está crescendo em todo o Brasil porque o governo federal não vigia as fronteiras adequadamente. Certo. Com isso entra droga que alimenta o caixa do crime organizado, entra a arma também, como foi visto lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, criminal no estado do senhor, no governo de direita hoje. Não é por conta nós da estamos falta cercando, de gestão do senhor em educação, mas por que em cultura e lazer? Por que homicídios, latrocínios, tudo melhorou em Minas Gerais? Não, muito pelo nesses 7 anos, nos 7 anos melhorou. Muito pelo contrário, de 2023 a 2024, esse cenário criminal às vezes você está pegando em 25 já caiu de novo. Eu já te adianto que já está lá embaixo de novo. Então, o melhor índice da história. Não mostra isso. Para 100 mil habitantes tem ali um crescimento pelo menos de 1,5%. Então é o seguinte, era como se eu pesasse 200 quilos, peso 100 quilos hoje, e teve uma semana que eu ganhei 500 gramas, é a única que você está enxergando. A todas as outras eu melhorei, você entendeu? Então acho que nós temos de olhar o todo. Por que o Lula não deu blindado? Por que o Lula não deu blindado? Está deixando o crescimento da bandidagem no seu estado. Então, eventualmente, o senhor também defende. As estatísticas demonstram o contrário. As estatísticas em Minas demonstram o contrário, que nós estamos... Você pegou lá, igual eu falei, você pegou o dia em que quem está emagrecendo comeu um pouco a mais, aí você falou, você está... Muito pelo contrário. Então fica para você. De 2023 a 2025, a expansão criminal cresceu em Minas Gerais. O senhor estava perguntando a respeito do Lula, por que ele não mandou o blindado, né? Isso. Felizmente eu tenho essa informação. Ele estava voltando da Indonésia num voo que teve que ser adiantado com um avião que não tinha capacidade de rádio. E foi aí que o Cláudio Castro decidiu agir, porque o Cláudio Castro já tinha essa informação. Essa questão que aconteceu no Rio de Janeiro, ela é extremamente exemplar do que é a direita agindo. Porque a direita, ela age para matar. Por exemplo, então a gente pode pegar um outro exemplo da operação que aconteceu aqui em São Paulo. A direita age para matar? A esquerda age pra matar. Não, a esquerda não. Te interromper aqui. A esquerda está no poder desde 2003 no Brasil, praticamente. Teve um intervalo só do Teve um intervalo de um golpe, mas tranquilo. Então, que é um golpe num país democrático, né? Então não olha é como se a gente já não tivesse passado por vários. A esquerda teve... Deixa eu falar? Você deixa eu falar? Desculpa. A esquerda teve, então, mais de 20 anos, e o Brasil hoje é o campeão mundial de homicídios. Depois de 20... Deixa eu falar? Depois de 20 anos,
Lula, Dilma, Lula agora de novo, o Brasil tem aí 40, 45 mil homicídios por ano e a esquerda protege vida. É como se todo dia no Brasil caísse um avião com 130 pessoas. Graças e a a Deus esquerda não cai. fechando os olhos. Não cai, mas o efeito é o mesmo. Na minha opinião... Ok. Para você que chegou até aqui, se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil trabalhando na sua casa com seu celular, clica no link no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição e aprenda a trabalhar com seu celular. Não tem nada a ver com aposta, jogo tigrinho, nada disso. É para você fazer conteúdos e rentabilizar mensalmente pelo menos de 2 a 5 mil. Olha só esses resultados. Isso você pode fazer também, desde que você tenha um método certo, estude e aplique. Se você tiver interesse, se você quiser deixar o seu emprego de CLT, se você quiser uma nova oportunidade para trabalhar na sua casa, clica no link, primeiro comentário fixado, aprenda uma nova profissão, crie conteúdos ou aparecendo ou sem aparecer. Eu tenho certeza que você pode fazer isso e viver através da internet como muitas pessoas hoje vivem. Pelo menos de 2 a 5 mil reais você é capaz de fazer tranquilamente, desde que você estude e aplique. Se tiver interesse, clica no link, primeiro comentário fixado ou aqui na descrição e assista a aula que tem lá, que é totalmente gratuita. Tá aí, pessoal, como vocês viram aí esse debate do Romeu Zema versus 30 esquerdistas. Tá na moda, né, esse modelo de podcast onde coloca uma pessoa ali para debater no meio de um monte de gente que está convencida de que aquilo ali é a melhor tese delas. Por exemplo, esses esquerdistas que estão ali, eles estão convencidos, não tem quem mude. Só um milagre para mudar aquela mentalidade deles. Eles estão convencidos de que Lula é o melhor presidente, se não fosse a esquerda, nós não estaríamos onde estamos, o Lula está combatendo a criminalidade. E eles sempre estão ali, claro, né? São de esquerda, estão ali para detonar o governo de direita. Se a como você vê aí alguns exemplos deles falando, se a criminalidade cresceu, está avançando, é por causa da direita, os governadores de direita. Eles não reconhecem, é difícil demais reconhecer que aonde a esquerda coloca as mãos, o negócio retrocede. Não, para eles não. É inacreditável. Então, debate sensacional. Romeu Zema, ele é pré-candidato à presidência da República. Tem ele e outros candidatos. Torço por ele também, Ronaldo Caiado, Flávio. O que passar para o segundo turno para disputar com o Lula já tem meu apoio já. Mas tá aí. Pegou um estado quebrado, que era o estado de Minas Gerais. Tirou o Brasil de um buraco, como estava, né? Que de fato Minas Gerais estava atolado em um buraco. Que foi causada pelo PT. Essa que é a verdade. O PT afundou o estado de Minas Gerais e o Romeu Zema, com muito trabalho, quem é de lá sabe muito bem como estava o estado antes de Romeu Zema assumir e como está o estado agora, depois que Zema já está entregando, né? Então ele está entregando com certeza com melhores resultados. E veja só, compare Goiás, São Paulo, aqueles estados mais do sul, compara aqueles estados com os estados onde a esquerda governa, por exemplo, o Nordeste. É inacreditável, não tem nem comparação. Os estados do Centro-Sul, muito mais desenvolvido, e o Nordeste, mais atrasado. Essa é a realidade. Então, é triste, é lamentável. Tomara que 2026 esse desgoverno saia, arruma as malas e vá-se embora. O Lula já era para estar descansando faz tempo. Não estou descansando debaixo de sete palmos, não. Estou falando descansando, viajando, curtindo o resto de vida que ele tem. Tem que dar oportunidade para pessoas que de fato queiram fazer alguma coisa e trabalhar. Mas a gente sabe que a intenção do Lula não é governar o país. É um plano de poder. Igual na Venezuela. Eles querem se perpetuar. Cuba, Venezuela, esses países assim. Esse é o modelo do Lula. Ele sempre trabalhou para isso. Mas tomara que 2026 essa continuidade seja quebrada, né? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.